música é uma das expressões artísticas mais antigas e universais da humanidade. E o homem tem usado a música como forma de comunicação, expressão e celebração. Mas como surgiu a música em Limoeiro do Ajuru? Como ela evoluiu e se diversificou ao longo de 6 décadas, observando sempre a cultura e a sociedade de cada época? Nos Acordes do Tempo, apresentamos um pouco da trajetória e a evolução da música construída em solo limoeirense, utilizando como interlocutores personagens importantes desta história, que para além de personagens importantes, também se apresentam como guardiões de um patrimônio imaterial já quase esquecido do município de Limoeiro do Ajuru, localizado na bacia hidrográfica da foz do Rio Tocantins. Nos Acordes do Tempo é um documentário que mergulha nos relatos dos entrevistados, para dar compreensão às transformações históricas que a música limoeirense sofreu a partir dos anos 60, período de emancipação do município. O que o senhor acha da música do passado para a música de hoje, por tempo moderno, as letras das músicas e a forma como é tocado? O que você acha disso? Muda muito isso. Do passado aí a gente já tá mais por dentro, né? Hoje em dia a gente já pouco entende. Aí o banguê, por exemplo, o banguê a gente já sabia a música que a gente ia tirar, a animação do pessoal, o pedido que eles pediam, a música que eles queriam. Na época do Tchupanu, do banguê, Los Crioulos, já existia luz elétrica? Não existia não. Era tudo na poronga, lamparina. Eles tocavam em que ambiente? Sempre nessas casas que tinha a novena. Era Cruzeiro, era Trindade, era aqui, Conceição. Aí eu brinquei com muitos banguê, grupo de banguê que tinha. Era o Facerinho, o Tatuzinho, o Sol Pra Moer, o Vai Que Quer. E o jazz? O que era o jazz? O jazz era mesmo assim também, se transformou como fosse agora que eles falam banda, né? Uma bandinha, eles falavam uma bandinha. E era assim. Seria a evolução do banguê? Do banguê. O jazz. O jazz. Entrou o instrumento de sopro, Instrumento de sopro. o banjo. Ali um tamborzinho pra bater. Bateria. Isso, bateria. Muito bem. Após esse período do banguê, do jazz, surgiram as aparelhagens. Quais aparelhagens existiam nessa época por aqui, por essa região? Aqui nessa região era a Sonora Amazônia, que era do Mozal Moraes, que trabalhava o Tio Panta, e a Bicaná, que era do Valdemar Menezes, que fui prefeito aqui, que era o Santana, que trabalhava, também trabalhei com eles. Antes dela tinha uma aparelhagem que era do Gonçalves, lá ali do Japim Grande, que lá que eles moravam, o Gonçalves, o Manelito, o pai dele, era Santa Terezinha, né? No tempo da válvula. Cada aparelhagem eu lembro do Tupã, o Bailar, era aparelhagem. Nessa época, Tupã era destinado em 19, o Bailar era destinado em Lima. Quando surgiu a aparelhagem, nós já era músico. Fui de nós músicos para frente que surgiu a aparelhagem. Que nós começamos a ver a aparelhagem que vinha de Belém e tinha muita gente que ficava com medo. Que nunca tinha visto aquele tipo de música com aquela altura de barulho. Com a aparelhagem vocês começaram a tocar mais ou tocar menos? Não, a gente já diminuiu a evolução. Aí a aparelhagem já era, como se dizendo, o grupo já tinha um grupo maior do lado. Foi dando passagem na missão da música. Isso. Pelos relatos dos entrevistados, é possível perceber um processo de modernização nas diferentes formas de se produzir música. Um processo marcado com diferentes tipos de influência dos artistas limoeirenses, capturado a partir de suas trajetórias individuais. É claro que é muito difícil descrever em mínimos detalhes como a música limoeirense se consolidou, mas tentaremos aqui descrever características fundamentais de alguns ritmos e gêneros musicais.
a começar pelo banguê, um dos movimentos fundadores da música popular limoeirense. Nossa cultura era banguê mesmo. Só banguê. Só música de banguê. Não tinha instrumento de corda. Não tinha. Nesse tempo não tinha. De um tempo pra cá que eu fui inventemos, né? Eu já arrumamos um banjo, nós botava a corda, era fibra. E aí começava por aí. Aquele tempo era no tempo do banguê, né? É o pau e corda que chamava, né? Aí tocava, o chefe era o velho Pami, que era meu tio, era o Zé Horas, ou Zé Coutinho que chamavam, era o Zé Moraes, que era uma caixeira, era o Laurito, que era o apelido dele era Espedo de Pachiúba, era o Manuel Andrade, que é o Zigue Zague. Quando surgiu os primeiros banguês aqui no Limoeiro do Ajolu? Aqui banguê, na verdade, foram 3 banguês, porque tinha o banguê do Velho Leão, que era um pessoal que se formava na hora, e tinha o banguê dos Novais aqui, e tinha o banguê do Velho Botão aqui dentro do rio. Conheceu, tocou em algum banguê? Na influência da festa, eu chegava na festa que eles estavam tocando e eu era logo o preferido, eu era músico, né? Então meu avô tinha um banguê. Como era o nome? Era conhecido por banguê do tio Amâncio. Ele preparou uma clarineta de uma taboca, ele era músico dessa clarineta. O papai, que era baterista, batia o bumbo. E tinha outro senhor que raspava o reco. Tinha outro senhor que era na onça, o Ica. Qual instrumento vocês tocavam lá? Como era formado os instrumentos do banguê? Nós começamos assim, porque nessa altura aí a gente ia no mato e pegava a paxibeira, que tem um buraco, né? Que ela já tinha aquele coisa dela na placa, a gente limpava aquilo para fazer o tamborim. Fazia a onça. A gente compôs com o tamborinho, uma onça, chocalho, o bumbo. Às vezes tem pandeiro, um recozinho. Hoje nós pegamos esse ritmo de banguê e englobamos com os instrumentos do carimbó. Então a nossa música, se você ouvir, elas são batidas na batida do carimbó, no ritmo do banguê, tá? Ela é mais cadenciada, mais limpa, um pouco do que o carimbó de raiz, o carimbó do Marajó, o carimbó de Marapani, que são outros ritmos. Então o carimbó ele se divide em vários ritmos, dependendo da região. Então a região do Baixo Tocantins ele leva mais para o ritmo do banguê, também do mambo, levando em conta o mestre Cupijó, o mambo do mestre Cupijó, o siriá, ele leva para esse ritmo aí, sabe? E o carimbó do Marajó, todo mundo conhece a batida do carimbó do Marajó, o carimbó de Marapani também é outra coisa. Mas no nosso município aqui, a gente leva mais para esse lado do banguê. Uma das principais características desse ritmo musical foi a criação autorais das obras que marcaram o cotidiano da população. Saímos do Limoeiro para atravessar aquela baía, veja como está até entrar no Maiotá. Saímos do Limoeiro para atravessar aquela baía, veja como está até entrar no Maiotá. No Maiotá eu não teve quem me acorde, pois eu não vi passar, foi a Vila Concórdia. A Vila Concórdia eu não sei como é, que quando eu me acordei tava no porto de Abaeté. Mas como a música limoeirense se consolidou na prática? Vamos adentrar nos espaços onde a música limoeirense passou a ser difundida. A festa daquele tempo era na maneira da noite toda. Nós começava a festa 6 horas da tarde e encerrava 6 horas da manhã. O passante de festa, naquele tempo nós íamos na festa para prestar atenção na música.
se era boa, mais gostosa ficava, né? O povo era mais alegre e a concorrência era muito mais diferente da agora. E tinha passadio. Você ia numa festa, você jantava, você tomava café a noite inteira, você tomava água à vontade. A bebida era diferente. Não existia gelo. A cerveja era quente. A partir de agora, conheceremos um pouco da dinâmica de duas distintas épocas onde as festas populares ocorriam de modo bastante peculiar. A começar por um exemplo mais contemporâneo, a inserção das aparelhagens em festas populares. O impacto prático da presença do locutor, que se comunicava e interagia nos bailes e que modificou a forma de realização dos eventos. A festa naquele tempo, assim, era uma festa, era assim com a aparelhagem, no tempo de aparelhagem, aquele tempo quando surgiu um jazz, as pessoas se julgavam porque era um jazz aqui. Era uma festa que era com instrumento de açúcar, bateria e tal. Livrando daí, era aparelhagem aquele tempo, nós trabalhávamos com aparelhagem. Nessa época, não existia energia elétrica na região aqui. Como era iluminado o ambiente da festiva? Não tinha justamente, nem na cidade e nem no interior tinha luz elétrica. Era com aquele motorzinho a gasolina que a pessoa ajeitava ali naquele cantinho, naquela cozinha, aí iluminava um pouco, né? Quando tinha vez que o motor até não dava mais conta, ele cansava, parava, e aquela festa parava, grande quantidade de gente, ele ficava no escuro naquele momento, demorava, funcionava de novo e a gente ia até amanhecer o dia com aquilo, né? Mas era uma festa tranquila, uma festa muito linda. Motorzinho a gasolina, né? Que na hora a gente puxava nele, cansava puxando para ele funcionar, mas ele funcionava. E aí ele esquentava um pouco, tinha vez que o cara se descuidava da gasolina, ou tinha um cisco na gasolina por ali, dava assim umas horas que ele não conseguia, ele parava. A gente não pegava só a música para colocar lá no tocadisco para rodar. A gente também usava aqui do microfone, mandando aquele alô para as famílias que vinham chegando, agradecendo também aquele povo que estava lá já. E também a gente pegava aquilo oferecendo as gravações, os namorados tinham mais como chegar mais próximo das meninas, oferecendo aquela gravação para a minha namorada. Quer dizer, que lá ele combinava com ela, o que ofereceu uma gravação aí. Aquela música chamava a atenção da namorada dos dois. Aquilo para ele era mais uma participação mais chegada, para ele chegar mais próximo da namorada, oferecendo uma gravação. Eu quero oferecer tal canção para aquela moça ali, assim, dava o nome dela, né? E a gente pegava o microfone, pois não, ele atendia já. Pegava o microfone, alô, Maria, olha, escuta esta canção que o seu namorado está lhe dedicando com muito amor e carinho. A canção é assim, a música do Roberto Carlos e tal. Mas antes dessa época, como ocorriam as festas populares? As festas era a comunidade, era Espírito Santo, Virgem Maria. E os músicos, quando não vinha de Cametá, de fora, era um banguê que a gente tinha lá que animava o ambiente. Zé Órios, que era um dos tocadores que tocava, ele tocava o pandeiro e cantava. O Pamim era o banjo. O Raimundo Arcangelo tocava um violão. E o macaxeira tocava a bateria. E aí o negócio ia pra frente, era bonito. Era bonito. Mas eles tocavam tudo que dava na telha. Eles tocavam, era brega, era samba, era valsa, era siriá, tudo isso eles tocavam. Carimbó. Tinha janta para tudo que ia na festa. Tinha água, tinha café, tinha até bebida de graça.
Se esse não é meu amigo, se esse não é meu colega, eu lhe chamava lá e eu vem aqui, tomar aqui um aperitivo comigo, aí tu não paga nada. Isso tudo passou. Hoje em dia ficou difícil. Você ia na festa, você não gastava, você só gastava se o senhor quisesse arrematar. O donativo da festa era um leilão. Nesse leilão saía o alimento, carne de porco no leilão. Era arrematado, de manhã tudo levava para sua casa, ia curtir o sono, almoçar aquela comida que era comprada naquele tempo. Né? E nessas músicas deles, eu não perdia uma. Enquanto eles tocavam, eu dançava. Porque eu gosto muito. Sim, gosto muito. Porque o meu primeiro marido, ele não era chegado à festa. Agora, o Zé Moraes, não. O Zé Moraes, não tinha uma sede aqui nessa cidade que nós não tivesse dentro, dia de sábado. Nós brincava muito, nós dançava, nós tinha era concorrente e tinha a plateia. Era assim. Alguns personagens importantes se destacaram em diferentes épocas pelo seu impacto na forma de produzir músicas em de Moura do Ajuru. A exemplo, citamos o Tio Pami, que além de músico, era compositor e confeccionava seus próprios instrumentos. Antônio Monteiro, músico instrumentista, dominava vários instrumentos. Unival Figueiredo, mestre de ritmos populares. Me fale um pouco sobre o Tio Pami, o nome dele completo, como ele era, havia um pouco dele. O nome dele era Benedito Epaminondas de Vasconcelos. E ele era um senhor, ele foi muito martirizado quando ele nasceu. A mãe dele era só ela. Teve um pouco de descuido devidamente ao tempo como era, né? E quando ela deu com ele já estava cego. E aí ele tinha em cabeça que ele tinha que ser músico e conseguiu, né? Primeiro ele fez um instrumento lá de madeira, de meriti. A mãe dele chamou o dono da chefe lá para dar uma explicação para ele, de ver como ele já estava, porque ele já mexia um pouco, né? Aí ele veio e deu uma ajuda para ele lá, e a partir disso aí ele levou para trabalhar com ele. O domínio dele mesmo, eu acho que ele já deveria ter uns 12 a 15 anos. Agora ele começou de 8 anos. Quando ele começou ele tinha mais ou menos uns 8 anos. Aí começou a mexer com o instrumento. O instrumento dele sempre foi banjo, começou com banjo, né? Que a guitarra já foi há muito tempo, né? Mas era banjo e violão. O Tio Pami, ele confeccionava os instrumentos dele? Sim. Ele fazia com toda a deficiência dele, ele conseguia ajudar a fazer e informar como ele queria, porque tinha que ser feito como ele queria. Para afinar, afinação, tudo, era ele que fazia tudo os instrumentos dele. O tambor, o bumbo, que era antigamente ia chamar bumbo, era feito ele sempre, o primeiro que ele fez foi um rolo de pau que o papai, irmão dele, tirou, um rolo de pau e preparou. Cavou por dentro pouco, limpou mais, diminuiu aquele peso, né? Era primeiro isso. Depois eles arranjaram para ele, através dos amigos dele, arranjaram um latão grande, baixo, leve, ele fazia aquele. Através desse ferreiro que tinha aqui, que era o Sr. Mariano Vanzler, ele preparou, ele ajeitou, virou o berço para ele colocar o doce, que era enrostado de tudo do lado, de um lado e do outro. Primeiro ele começou a fazer os instrumentos, né? Fiz a bateria, fiz os tamborinhos tudo, ele comprou o pandeiro, tudo era dele. Quem tocava com ele? Quem tocava era o Zé Moraes, o Zé Ores, era o Florito, era o Raimundo Arcangelo, que era o cunhado dele, o Manuel Zigue-Zague, o músico dele. Bom, eu me chamo Antônio Monteiro e comecei uma carreira música com a idade de 8 anos, como um pandeirista. Trabalhei uma base de 1 ano com esse instrumento, depois fui colocado com outro instrumento com o nome de banjo. Eu fui um banjista.
Com essa carreira de músico de banjo, eu trabalhei nessa orquestra aqui do mesmo lugar onde eu moro. Daqui eu fui fazer um trabalho no município de Garapé-Miri. Em Garapé-Miri, quando eu cheguei lá, deu zoado como eu era músico. E tinha um dos melhores conjuntos lá, de Adamor e Santos Ferreira. Isto lá eu trabalhei uma base de 1 ano. Deixei a música para lá e vim embora para cá. Quando eu cheguei aqui, formaram um conjunto aqui no Rio Tatuoca, 2 colegas, como Juventino Balieiro e Manuel Tavares. Aí eles colocaram o nome desse conjunto deles, Poeirinha. Esse Poeirinha foi o conjunto mais famoso aqui do município de Limoeiro do Ajuru. Era Cametá, município de Cametá. Aí nós tivemos combate e percorremos Garapé-Miri, Cametá, Abaetetuba, São Sebastião de Boa Vista, Muanã, Corralinho, Oeiras do Pará, Porté, Breves, Anajás e Afuá. Tudo essas cidades o Poeirinha tocou. Chico Balieiro, pistão, Juventino Balieiro, trombone, Manuel Tavares, saxofone. Mimi Camarão, bateria, Antônio Monteiro, banjista, Vidinho Tavares, bombo. Aí esse conjunto foi ao tempo, surgiu um maestrão de música daí de São Sebastião da Boa Vista, que tinha uma banda lá, uma banda grande já, com 10 músicos. E aonde ele veio numa festa que nós estávamos tocando aqui no Limoeiro do Ajuru, no Rio Japim Seco. Ele é tenorista, era tenorista, já morreu. Chegou lá, o Dorico Santana, viu o nosso estilo, contratou eu, Juventino e Manuel Tavares para ir tocar uma festa com ele na Ponta Negra, dar um alimento na banda dele. E nós fomos. Nesse vai e traz, ele prometeu um salário bem alto e nós acabamos com o Poeirinha. E fomos para a banda dele. E ele lançou o nome da banda dele, Poeirão, Banda Poeira, que tinha nascido do Poeirinha, né? Eu tocando nessa banda lá 1 ano, eu com muita experiência entrei numa escola de música que tinha lá, aprendendo a tocar contrabaixo. Contrabaixo daquele tempo era o rabecão grandão, aquele que é tocado aqui em pé, também toca com arco, que dá o nome de violoncelo. Aí eu fui pro contrabaixo. Me colocaram um outro banjista e eu toquei contrabaixo. Conclusão, surgiu o primeiro conjunto eletrônico em Boa Vista. Bateria, contrabaixo, guitarra, percussão, escaleta, que é outro instrumento, pandeiro, afoxê, tudo. E quando o Pessanto surgiu aqui no município de Limoeiro do Ajuru, o primeiro conjunto eletrônico do estado do Pará, que deu no interior, foi uma grande, um assombro mesmo. Aí eu toquei guitarra um tempo, de lá fizeram uma transferência lá, o rapaz do contrabaixo era estudante, foi para o estudo dele e eu fui para o contrabaixo eletrônico, já um contrabaixo pequeno. Eu vivia nessa vida de pulando, de instrumento em instrumento. De baterista eu toquei aí um tempo de contrabaixo, de lá voltei para bateria de novo. De baterista, o Juventino com o Manuel foram embora para Belém de muda. Aí eu fiquei, parei. Quiseram me levar, eu não quis ir. Também naquela altura eu estava me formando para me casar. Casei com 26 anos. Estava me formando para casar. Aí eu tive um chamado de outro maestro de música para o município de Garapé-Miri. Aí eu fui como baterista e dedicador do conjunto eletrônico Os Guarani. Grande conjunto. Miguel do Lili e Amintas Lopes. Era aquela turma que foi dos Muiraquitã, que o acidente matou quase tudo. Toquei nos Guarani até me casei. Quando eu me casei, ficou difícil para mim voltar para lá, né? Aí minha localidade era Catuoca. Aí veio o Simeão Farias, me vou contratar como mestre de música. E eu fui para o Limoeiro já como mestre de música, me dedicar.
Parei aí que eu voltei para o meu setor e levei a profissão de carpinteiro até mais ou menos uma base de uns 75 anos. De lá agora eu estou aposentado. A mais saudade que me deixou foi quase igual as duas profissões, né? A música e a carpintaria, né? Porque a música me deixou muita saudade, porque eu era sorteiro, né? E a música só é válida para músico sorteiro. Depois que eu casei, eu estranhei. Eu sou mestre, né? Mestre de carimbó, né? O mestre de carimbó, ele é assim, ele não precisa ter um grande conhecimento musical. Ele tem que compor as músicas, ele tem que ter um certo comando sobre o grupo, né? Para ter ordem, tudo precisa ter ordem e respeito, né? Então, há tempos atrás, o banguê nosso, ele era usado para tirar reis, para colher donativos de festa, ele era usado muito na parte da bebida. O pessoal chegou o tempo de valorizar totalmente o nosso banguê, porque era usado em bebidas, que se juntavam para beber na noite, faziam aquela brincadeira, não tinha, tanto o povo passou a não ter um certo respeito pelo banguê. Se tornou coisas de pessoas que não tinham, não era levado como cultura, você entendeu? E até hoje, as secretarias mesmo deviam olhar com mais sinceridade, mais respeito para essa cultura, porque é uma cultura de muitos anos, né? E para trazer o pessoal que tem aquele conhecimento mais antigo, muitas pessoas conhecimento mais antigo das músicas, porque as músicas elas falam muito, elas dão vida ao que não fala, sabe? Eles dão palavra àquele que não fala. Vou te dizer, fala uma música, o papagaio falava isso, né? O macaco falava isso, o macaco, isso dá vida mesmo. Pro personagem, usando os personagens como da natureza. O macaco, o papagaio, a cobra, enfim. Além do folclore, como o curupira e outras coisas que envolvem a nossa cultura, que é o saber do povo, né? A sabedoria popular. A gente só morre quando a gente é esquecido. Tudo morre depois de ser esquecido. Enquanto ser lembrado, está vivo, né? Enquanto você é lembrado, você está vivo. Alguém só morre depois de ser esquecido. Então, a nossa cultura é isso. Ela só poderá morrer se alguém esquecer, se desvalorizar. Não tem quem leve para frente. Atualmente, a música popular limoeirense se desenha em diferentes espaços, a partir de múltiplos artistas. Conheceremos agora 3 exemplos de movimentos contemporâneos. O Grupo Pará Folclórico Tarumã, o Grupo Banguê Ituá e a Escola de Iniciação Musical Manuel de Paula Cavalcante. Você me perguntou sobre os 2 grupos, né? Vou primeiro falar do Grupo Tarumã, tá? O Grupo Tarumã como eu já falei, é um grupo de carimbó que usou o ritmo regional do banguê, sabe? E do mambo. Ele levou aquele ritmo do mambo, é um ritmo mais cadenciado. E quem são integrantes? Integrante toca o babalu, o chupado, o estelino, toca o louro das antenas, o Dilson, né? E o Bianô, o Grupo Ituá, ele foi fundado devido a uma necessidade que havia na paróquia de acolher as comunidades. Aí nós tivemos a ideia de construir uns instrumentos artesanalmente, como era do banguê, e fomos para lá fazer essa acolhida. Ficou muito bonito. A igreja acolheu, a paróquia acolheu. Aí juntamos os grandes, antigos integrantes do grupo do Vai Com Jeito. O Lucas se mudou para Capa de Moeiro, passou a tocar conosco. O Zé Maria também tinha um
um grupo de banguê do Salário, chamava, e tinha também um carnaval chamado Seca Litro deles. E eles eram, assim, já vêm de muito tempo do banguê. Aí eles integraram no grupo do Ituá. E a gente compunha com os animadores da comunidade, os músicos lá do Ministério de Música, que cantam conosco, também nas procissões, levantação de mastro, também na tiração de rei, sabe? A tiração de rei, que a gente chama a tiração de rei, na verdade é a epifania do Senhor, né? A manifestação do Senhor, a visita do Rei Magos ao menino, né? Então nós celebramos esse dia com cantos, com música, né? Assim como os anjos cantando foi avisado por Rei Magos no deserto, né? Sim, então, a escola de música, a Escola Cavalcante, ela começou ali em meados dos anos 2002 para 2003, onde o então vereador naquela época, Gilmar Turu, ele propôs um projeto de lei na Câmara onde fosse institucionalizado, né, uma escola que trabalhasse o ensino de música aqui no município. Então, naquele ano, então, o prefeito Alcides Barra, né, ele, após a Câmara aprovar o projeto, ele foi em busca de parcerias para que assim pudesse ser feito uma escola de música aqui no município. E então foi através da Fundação Carlos Gomes que o prefeito ele encontrou esse suporte para que o projeto pudesse sair do papel e assim ser aplicado no município. E naquele momento ali foi enviado um monitor de música para o município, onde foi começado, né, ali os primeiros ensinos musicais aqui nesse município, e partindo então para a formação de músicos profissionais, não músicos autodidatas. E então foi implantado no município a escola de música que fez referência, né, a um dos maiores e melhores músicos aqui da região, que é o Manuel de Paula Cavalcante. Então assim ficou a escola de música Manuel de Paula Cavalcante. E a partir daí começou a musicalização, que é o ensino de música aqui no nosso município. E tivemos inúmeros músicos formados nos mais diversos instrumentos, tanto instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. E esses músicos, eles tiveram, né, colocaram à frente a música como uma profissão mesmo. Como, por exemplo, prova disso, hoje na nova roupagem da Escola de Música, nós temos aí o quadro, em sua maioria, formado por ex-alunos da Escola Manuel de Paula Cavalcante, que hoje voltam a essa instituição como professores de música, tendo então a música como uma profissão. A gente parte do princípio que o profissional é aquele que usa uma determinada ação, né, um determinado cargo como a sua profissão. E hoje a Escola de Música Manuel de Paula Cavalcante ainda está em funcionamento após um período aí que foi paralisada a atividade da Escola de Música. No ano de 2022, a Secretaria Municipal de Cultura, através, né, na verdade a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, ela buscou voltar com esse projeto de musicalização no município. E hoje nós estamos atendendo aí crianças na faixa etária acima de 10 anos, 11 anos, né, até não tem limite de idade. Qualquer pessoa pode vir se matricular na escola de música. E nós estamos ainda atendendo as categorias de instrumentos musicais mais variados, como trombone, trompete, e também instrumentos de corda, como violão, contrabaixo, guitarra, assim como instrumentos de percussão, bateria e percussão no geral. Então, esse é um breve histórico de como começou a Escola Municipal de Música Manuel de Paula Cavalcante e como ela está ainda resistindo até hoje aqui no nosso município. Antes, os músicos eram autodidatas e seus conhecimentos adquiridos eram considerados na época como um dom divino. Hoje, em nosso município, a evolução da música, desde a sua origem, ela vem sofrendo mudanças, né? E o que antes eram instrumentos confeccionados de maneira artesanal e rudimentar, hoje a tecnologia ela veio modernizar, aperfeiçoar, né? E ajudando a melhorar cada vez mais os instrumentos musicais. Assim como os músicos na época também, se antes eram um dom divino, hoje eles são construídos em escolas
didaticamente. Em uma perspectiva histórica, tudo começa com Banguê. Posteriormente vieram os jazzes, depois as aparelhagens. Com o passar do tempo veio os grupos musicais, os conjuntos eletrônicos, os esquemas e, por fim, os DJs que consolidam a fase mais contemporânea, né, dessa trajetória musical. Com isso, certamente toda a evolução tem um histórico cultural que precisa ser preservado, que precisa ser mantido como nosso patrimônio cultural.